Aleluia. Eu quero convidar toda a igreja agora a abrir a Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 21. Aleluia. Vamos a partir do versículo 3 de Atos. Atos 21, 3. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Quem quer ouvir a voz de Deus aí esta noite? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vou pedir para você fechar os olhos mais uma vez para fazermos mais uma oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós clamamos a Ti. Venha, Senhor, falar com a Tua igreja, Pai. Venha falar conosco nessa noite. Abra os nossos entendimentos, Senhor, a nossa mente, os nossos corações, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, pela Tua infinita graça e misericórdia, usa a minha vida como um instrumento agora em Tuas mãos, trazendo aquilo que está no Teu coração, Pai. Ó Senhor, e no nome de Jesus nós já oramos e quebramos, Pai, todo obstáculo, toda interferência, Pai, tudo aquilo que queira, Pai, nos impedir de ouvir a Tua genuína voz. Deus maravilhoso, no Teu santo nome, Pai, nós clamamos a Ti e já Te agradecemos. Amém. Aleluia. Aplauda mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus colocou no meu coração a respeito da vontade de Deus, que é algo que nós falamos tanto, mas é preciso entendermos muito bem o que é a vontade de Deus, como é que funciona a vontade de Deus, porque eu creio que assim como você também tem o desejo de viver a vontade de Deus, amém? Nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, e nós começamos então a ouvir falar da vontade de Deus, que nós precisamos viver a vontade de Deus. Jesus nos ensina o Pai Nosso, e ali Ele ensina a orarmos: seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o Senhor Jesus, Ele fala a respeito disso,
E muitas vezes, eu e você podemos falar também a respeito da vontade de Deus, mas talvez não entender muito bem a vontade de Deus. E outra coisa que pode acontecer é nós enfrentarmos coisas na nossa vida que nos impede de viver a vontade de Deus. E isso é algo que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida, para que nada nos impeça de viver a plenitude de tudo o que Ele planejou para mim e para você. Tudo que Ele tem de especial para a sua vida, Ele quer que você viva isso. E é por isso que Ele nos ensina. Então queria compartilhar com vocês algumas coisas, 4 pontos de coisas que podem nos impedir de viver a vontade de Deus. Nós lemos aqui a história de Paulo, um trecho da história de Paulo, onde nós podemos analisar na vida prática dele, como que funcionava a vontade de Deus, o entendimento dele a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus, primeira coisa, nós precisamos fazer a diferença de uma vontade de Deus, que é aquela que Jesus fala, onde Ele diz assim, que o Pai deseja que todos aqueles que veem o Filho e creem nele sejam salvos. Ou seja, é a vontade de Deus de trazer a salvação para todos que creem no Senhor Jesus. Assim como nós falamos aqui no Discipulando, que tem a graça que está disponível a todos, e depois através da fé nós desfrutamos da graça, porque nós somos salvos pela graça, não é pelas obras, mas é mediante a fé. Então nós precisamos crer, e nós sabemos que as nossas obras, no sentido dos frutos que nós damos, eles demonstram a fé, a crença que nós temos no Senhor Jesus. Mas aí já é outro assunto. E essa é uma da vontade de Deus, é a primeira vontade que Deus tem, e é a vontade que vai se cumprir, porque sem dúvida o Senhor Jesus fala, aqueles que Ele tem, que o Pai o deu, os que creem nele, ninguém pode tomar de Jesus. Aleluia. E é verdade, somente eu ou você temos o poder de abrir mão da nossa salvação que o Senhor Jesus já nos deu. O diabo não pode roubar isso de você, já foi te dado. Porém nós temos a outra vontade de Deus, que nós precisamos entender, que são os planos de Deus, aquilo que Ele quer para mim e para você na sua vida hoje, aquilo que Ele planejou para você viver e fazer a vontade dEle, no sentido de você ser instrumento dEle aqui na terra, porque nós queremos dar frutos, amém? E isso quer dizer você cumprir os propósitos. Deus nos dá dons, nos dá talentos, e nós devemos usar isso, como a palavra de Deus fala, exerça cada um o seu dom para servir aos outros, para a gente ser útil na mão de Deus. E essa vontade que eu gostaria de meditar com vocês aqui, através do exemplo da vida de Paulo. E o primeiro fator que pode nos impedir de viver a vontade de Deus é justamente não entender como que funciona a vontade de Deus. Ah, mas pastor, é tão fácil. Mas tem muita gente que às vezes tropeça e se confunde. E a primeira coisa que nós precisamos entender da vontade de Deus, nesse ponto daquilo que Ele planejou para mim e para você, é que o fato de ser a vontade de Deus não garante que vai acontecer. Pode parecer meio absurdo, mas a palavra de Deus, por exemplo, diz em 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é só um exemplo da vontade de Deus, daquilo que Deus tem de desejo, de vontade, e que não é necessariamente porque é a vontade de Deus vai se cumprir, vai acontecer. Porque aqui está falando que Deus tem a vontade de que todos os homens sejam salvos. Aí eu e você não podemos afirmar, se é a vontade de Deus que todos sejam salvos, então todos os homens da face da terra serão salvos. Isso não é verdade, amém? Nós sabemos que a salvação é pela graça mediante a fé, é preciso crer no Senhor Jesus. O Senhor Jesus mesmo falou tantas vezes a respeito daqueles que serão cortados e lançados no lago de fogo, e etc, e etc. Então nós precisamos entender que para nós vivemos a vontade de Deus, não basta
essa é a vontade de Deus, então vai se cumprir. Nós sabemos aqui, eu falo inúmeras vezes a respeito de Romanos 12:2, que é o tema do Ministério de Jovens aqui da Igreja Central, que diz: não se amoldem, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Para quê? Para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para a gente viver a vontade de Deus, experimentar, provar a vontade de Deus, nós precisamos não nos conformar com este mundo e renovar a nossa mente para que a gente seja transformado pela palavra de Deus. Isso é mais um dos fatores que nos mostram que a vontade de Deus depende também de mim e de você, para a gente trabalhar junto, em conjunto com Deus, para viver aquilo que Ele tem para nós. Como o próprio Jesus ensinou, eu já falei aqui a oração do Pai Nosso. Se a vontade de Deus fosse algo absoluto, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, então Jesus não precisaria nos ensinar a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é preciso, Jesus nos ensinou a orar, a pedir a vontade de Deus na nossa vida, e nós devemos sim orar dessa maneira. E aí é algo que você deve perceber, que se você ora o Pai Nosso, se você ora e pede para Deus fazer a vontade dEle na sua vida, Ele vai começar a te ouvir, Ele vai atender a tua oração, o teu pedido. E aí você vai precisar entender, continuar entendendo como que funciona a vontade de Deus na nossa vida. A segunda coisa a respeito da vontade de Deus é que ela é a vontade dEle e não a nossa. E nós precisamos nos adaptar à vontade de Deus para a nossa vida. E aí por isso que eu digo, se você ora o Pai Nosso, e daqui a pouco as coisas na sua vida começam a acontecer diferente do que você estava planejando, aí não é hora de você se incomodar e ficar revoltado e começar a xingar tudo. Não, você está pedindo para Deus fazer a vontade dEle na sua vida, e aí começa a acontecer a vontade dEle, e você começa a se incomodar com isso. É porque você não entendeu a vontade de Deus. Na maioria das vezes, principalmente no começo da nossa caminhada com Jesus, ela vai bater de frente com a nossa vontade pessoal. É um confronto, porque nós vivemos a vontade da carne, os desejos da carne, antes de entregar nossa vida para Jesus, antes de conhecer o Senhor. Éramos escravos do pecado, diz a palavra de Deus. E aí nós estamos acostumados com isso. De repente você entrega a sua vida para Jesus e começa a orar: Pai, seja feita a tua vontade. Aí Deus vai começar a querer fazer a vontade dEle na sua vida, e vai se chocar com a sua vontade. E nós precisamos entender muito bem isso. Na grande maioria das vezes, principalmente no começo, vai chocar. Você quer isso, mas Deus quer isso para você. Você quer X, Deus quer Y. Você quer ir para a direita e Deus está falando é para a esquerda. E é um choque. É algo que você vai ter que lutar contra isso. É um confronto diário. E o meu papel, o seu papel nesse quesito é buscarmos na nossa caminhada com Jesus, no nosso crescimento com Ele, buscando maturidade com Jesus. Nós devemos almejar, chegar num ponto onde a nossa vontade se coincide com a vontade de Deus. Onde a nossa vontade para a nossa vida é justamente a mesma que Deus tem para nós. E isso não vai acontecer porque Deus vai mudar a vontade dEle, é porque você vai mudar a sua vontade. Você vai parar de se amoldar com o mundo para começar a ser transformado, renovando a sua mente com a palavra de Deus. E agora a sua vontade vai começar a ser a mesma que Deus tem para você. E isso só com a caminhada, só com o crescimento, só com maturidade. E pegando aqui o exemplo da vida de Paulo, capítulos antes, no capítulo 18, Atos 18, 20, tem um momento que ele está falando ali com alguns irmãos de Éfeso, e ele diz assim, a palavra de Deus diz assim: pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu:
voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Está aqui mais uma vez, onde Paulo está ali vivendo com os irmãos. Ele foi um grande pregador, viajou por tantos lugares, foi grande responsável para espalhar a mensagem do Evangelho. E ele, em um momento, o pessoal clamando: Paulo, fica mais um tempo com a gente. E ele não cedeu, sabia o que tinha que fazer e falou: voltarei, se for da vontade de Deus. Porque Paulo, ele já tinha determinado: eu vou viver a vontade de Deus na minha vida em todos os aspectos, em todos os momentos. Então você pode me pedir, você quer que eu fique, você quer que eu vá, você quer que eu volte? Voltarei, se for a vontade de Deus. A palavra de Deus no livro de Tiago também nos ensina: tudo que nós planejarmos, eu vou fazer isso, amanhã eu farei aquilo, semana que vem eu farei isso. E no livro de Tiago ele nos ensina, nós devemos sempre falar: se Deus quiser. Porque se você ora: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você tem que querer isso o tempo inteiro na sua vida. E todos os planos que você fizer na sua vida, você tem que falar: se Deus quiser, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, se for a vontade de Deus, eu vou fazer. E é aí que é a maturidade que eu estou falando. A gente tem que chegar num ponto da nossa vida, onde sempre nós vamos querer a vontade de Deus ser a nossa vontade. Aleluia. Não porque Deus vai mudar a vontade dele, mas porque nós vamos moldar, vamos ser transformados para querermos exatamente aquilo que Deus quer para nós, a vontade de Deus na nossa vida. Terceiro aspecto a respeito da vontade de Deus que nós precisamos entender é que ela nunca vai contradizer a própria palavra de Deus. Deus, ele jamais vai entrar em contradição na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de qualquer pessoa. Então Deus jamais vai chegar para você e falar para você fazer algo que é contrário à palavra de Deus. Um exemplo mais bobo: Deus nunca vai falar para você que é vontade dele que você mate uma pessoa. Isso não faz sentido, não tem lógica alguma. E nós precisamos vigiar no nosso íntimo com Deus, na nossa busca, para entendermos e termos esse discernimento de sempre saber quando Deus está falando conosco. E é por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque Deus nunca vai falar algo para você contrário àquilo que Ele já determinou na palavra dEle. Por exemplo, você pode estar numa situação onde você está no seu trabalho e você às vezes enfrenta ali alguma dificuldade no seu trabalho. Aí você diz: não, eu acho que é vontade de Deus que eu saia daqui, porque eu sou o único evangélico no meu trabalho. Mas isso não quer dizer nada. Quem é chamado aqui para ser luz neste mundo? Sal nessa terra. Por que Deus vai querer que você saia do meio dos ímpios? Para você se misturar só com a luz e ser luz no meio da luz? Sei que Deus está falando com gente aqui. Não necessariamente, pode ser que Deus fale algo específico com você nessa área, mas só o fator de você ser o único evangélico, por exemplo, no seu meio, não quer dizer que Deus queira que você saia dali. Porque nós somos chamados para ser luz em meio às trevas, ser sal onde não tem sabor, para fazer a diferença. Aleluia. Então não desanime, tenha coragem, porque talvez se você sair do lugar onde você está, aí você está saindo da vontade de Deus. Mas pode ser que seja exatamente nesse lugar onde você está hoje que Deus quer que você esteja. Essa pode ser a vontade suprema de Deus na sua vida hoje. Aleluia. E aí você pode estender isso para tudo. Ai, teve um momento que eu orei e Deus mandou eu mentir porque ia ser melhor para fulano. Meu Deus do céu. Era a vontade de Deus, pastor. Jesus amado. Tem que entender melhor essas coisas. Deus, ele nunca vai contradizer a palavra dele. Nunca vai mandar você fazer algo contrário. Tá igual aquela história, eu lembrei agora, vou ter que contar.
Misericórdia. Teve um pastorzinho que ele pegou a Bíblia e leu errado o versículo lá, que falava para pegar a mulher adúltera. Aí ele leu errado. Misericórdia. Ele entendeu que Deus estava falando para pegar uma mulher e adulterar. E aí ele combinou, falou com a mulher dele, falou com a mulher da igreja e adulterou porque ele falou que era a vontade de Deus. Dá uma misericórdia aí, bem forte. Jesus. Deus, ele jamais vai falar para você fazer algo contrário assim. A vontade de Deus, ela não vai contradizer a palavra de Deus. Em qualquer área da sua vida, tem esse discernimento. E por isso, alimente-se da palavra de Deus. Eu não posso fazer isso por você. Tem hora que dá vontade, mas eu não posso. Eu luto para fazer para mim mesmo. E eu busco isso. Então busque, é a sua tarefa conhecer a palavra de Deus, para você não cair em nenhum engano. Posso ouvir amém da igreja? Aleluia. E o quarto aspecto da vontade de Deus que nós precisamos entender, para a gente não fazer confusão, é que tudo na minha vida, na sua vida, na terra, no universo, é permissão de Deus. Mas nem tudo é vontade de Deus. Não é porque algo é permissão de Deus, é que Deus está aprovando. É porque Deus queria que acontecesse. Na história de Jó nós temos essa explicação, esse exemplo tão perfeito, onde Jó, aquele homem justo e reto, e aí de repente, numa conversa entre Deus e o diabo falou, mas ele só é bom para você, ele só é bom, justo e reto, porque ele é muito abençoado, deixa eu tocar na vida dele e você vai ver. Aí, ou seja, o diabo precisou da permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Mas isso não quer dizer que era a vontade de Deus destruir a família de Jó. Como na palavra de Deus, Jesus mesmo fala em Mateus 10, 29, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Consentimento que quer dizer permissão, licença. Ou seja, todas as coisas que acontecem são permissão de Deus, mas não é porque é permissão, é que Deus está aprovando. Não é porque Deus permitiu acontecer, que Ele queria que acontecesse. Como nós ouvimos falar de pessoas, mas tem muita morte, assassinato, roubo, coisas erradas, ruins. Mas isso é porque através do pecado entrou essa influência do maligno. E Deus, como Ele deu o livre-arbítrio, e Ele não toma isso de mim, de você, é por isso que acontece coisa errada, coisa ruim. Porque as pessoas, nós muitas vezes estamos longe de Deus. Não é porque Deus quer que fulano seja assassinado ali. Não, é porque Ele permite você tomar decisões na sua vida, como Deus permite um assassino fazer o que ele deseja. E se aquele assassino deseja matar, ele vai matar. Se aquele assassino deseja parar de fazer coisa errada, ele vai parar de fazer coisa errada. Por causa da permissão que Deus derramou sobre toda a terra. Mas nunca confunda a permissão de Deus com vontade de Deus. Tem aquele exemplo onde os discípulos estavam discutindo com Jesus a respeito do divórcio, por exemplo. E aí eles falam, mas não é certo dar a carta do divórcio e se divorciar. Moisés falava isso. Aí Jesus falou, Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. No princípio Deus falou, e deixarão pai e mãe, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Está aí um exemplo, onde aconteceu aquela permissão de Deus, mas não era a vontade de Deus, não era a aprovação de Deus. Aleluia. E assim é em muitas coisas na nossa vida. Voltando ali no exemplo da salvação e das coisas ruins que acontecem, em Ezequiel 18:32 diz, pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Ou seja, acontece a morte, pessoas morrem, mas Deus ele fala, não me agrada a morte de ninguém, nem do ímpio, muito menos do justo,
Mas jamais Deus vai se agradar, vai ser vontade dele, pessoas morrendo, desgraças acontecendo. Segundo ponto, que pode nos impedir de viver a vontade de Deus, é o medo do que está por vir. Como nós ouvimos aqui, nós lemos a respeito de Paulo, ele falando ali, a gente leu no versículo 4 que eles pelo Espírito estavam recomendando a Paulo que não fosse a Jerusalém, algo que ele já tinha sentido o Espírito Santo falando com ele. E depois que Ágabo, aquele profeta que fez toda aquela ilustração, se amarrou com o cinto de Paulo, falou que ele seria preso quando ele fosse para Jerusalém. E os discípulos no versículo 12 falaram: quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. O medo, esses discípulos que falaram isso para Paulo, se fosse a situação deles, muito provavelmente eles estariam perdendo de viver a vontade de Deus por causa do medo do que poderia acontecer. E Jesus ele fala lá em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28 diz: não temam o homem, olha lá, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, Deus ele não quer que eu e você tenhamos medo de ninguém mais a não ser só dele. Um medo que muitas vezes nós podemos entender como temor, que chega a ser um respeito. Você tem tanto medo da pessoa, aquele temor se torna um respeito, e aquela pessoa começa a ditar as regras na sua vida. É por isso que nós não devemos temer a ninguém, a não ser a Deus. Entenda isso. Jesus está falando isso, foi Ele que falou: não tenham medo, não temam o homem, mas temam a Deus, porque quando a gente teme a Deus, a gente faz o que Ele manda. A gente obedece à voz de Deus e não aos homens. Então pense muitas vezes na sua vida, talvez uma oportunidade de trabalho, alguma porta que Deus pode estar abrindo na sua vida, e talvez por ser algo novo, algo que você nunca experimentou, pode bater aquele medo dentro de você. Aí você tem que ter aquela coragem, ter o discernimento, a convicção de saber: não, se é Deus que está mandando, se essa é a vontade de Deus, eu vou enfrentar esse medo, mas eu não vou deixar de viver aquilo que Deus tem para mim. Aleluia. Talvez seja realmente uma mudança de emprego aí, uma porta que Deus abriu. Você sabe que você tem um novo chefe. Qualquer coisa, não deixe o medo te impedir de viver a vontade de Deus na sua vida. Medo de nada, nem de ninguém, mas tema apenas ao seu Deus. Terceiro ponto que pode nos impedir de viver a vontade de Deus é quando a nossa vontade fala mais alto do que a vontade de Deus. Ela se sobressai. Ao invés de estarmos buscando viver aquilo que Deus quer, nós ainda estamos naquela luta e querendo viver a nossa vontade. Nós temos o exemplo de Jonas, profeta, que Deus o mandou sair para pregar em Nínive. E aí ele vai para o outro lado totalmente contrário. E aí muitas vezes nós podemos imaginar que era por medo. Mas se você ler a história de Jonas no final, você vai entender o que Jonas tinha e sentia, o que o levou a fugir de viver a vontade de Deus naquele momento, foi porque ele não queria que a salvação de Deus chegasse para aquele povo, porque eram pessoas más, cruéis, ímpios, e ele queria que eles fossem condenados. Aí quando Deus falou: vai lá e prega para aquele povo, ele não queria. Ou seja, estava falando, a vontade de Jonas falou mais alto, o que o levou a sofrer as consequências de tudo isso. Ele foi, pegou o barco, pela permissão de Deus,
não pela vontade de Deus, que ele tinha a escolha, obedecer ou desobedecer. Ele escolheu desobedecer, entrou no barco, sofreu aquela tempestade, teve que ser lançado no mar. Tudo isso porque ele decidiu fazer a vontade dele acima da vontade de Deus. E essa é uma luta que eu e você vamos ter sempre. Desejos da carne contra os desejos do Espírito. E nós precisamos sempre fazer o quê? Dar força para o Espírito. Matar a carne. Nós precisamos vencer a carne, vencer os nossos desejos. Fazendo aquilo que eu falei antes, buscar o ponto onde a minha vontade, a sua vontade é viver a vontade de Deus na nossa vida. Em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Mais uma vez, pegando a exemplo, a vida de Paulo, em Atos 20, a partir do versículo 22, veja só o que ele fala. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Veja, Paulo ele estava ali falando que ele sabia que podia enfrentar lutas, prisões, sofrimentos, mas ele falou: eu não considero a minha vida de valor algum para mim, ou seja, a minha vontade. Eu imagino Paulo, um grande estudioso das Escrituras, conhecedor profundo. Ele era um judeu na época dele, antes de conhecer o Jesus, ele perseguia os cristãos. Eu imagino, talvez ele tinha ambições de fazer uma carreira na sua jornada ali como judeu, de se tornar um grande sacerdote na sinagoga, no templo. Porém, ele chegou num ponto que ele conheceu a Jesus, ele abriu mão de tudo isso e falou: a minha vida não tem mais valor algum para mim. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ou seja, se tão somente eu puder viver a vontade de Deus na minha vida, para mim isso aí é tudo que eu quero. E isso é válido para todos nós. Não é só para quem é pastor, quem tem um ministério, quem tem um chamado, porque todos nós temos um chamado. Por mais que você jamais vai ser um pastor ou um ministro do Evangelho, mas você tem um chamado de Deus especial, aonde você se encontra no seu trabalho. Aleluia. É por isso que nós somos um corpo. E Deus pode te levar a lugares de influência no seu ramo profissional, de atividade. E ali você tem um chamado de fazer a diferença, de ser luz. E é por isso que você tem que estar orando todo o tempo, falando: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Em todo momento. Eu quero viver a tua vontade. A minha vida eu não considero de valor algum para mim mesmo, porque o que importa mais para mim é viver os teus planos e não os meus. Aleluia. E isso é um ponto que nós devemos lutar muito, para jamais isso impedir nós de vivermos a vontade de Deus, que é deixar a nossa vontade falar mais alto do que a vontade de Deus. E o quarto ponto, quarta coisa que pode nos impedir de viver a vontade de Deus, é confundir os avisos de Deus com a vontade de Deus. Isso, Paulo, ele deixa muito claro aquilo que o profeta Ágabo falou para ele no versículo 11. Pegando o cinto de Paulo, amarrando as mãos e os pés, ele falou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Veja bem como muitos de nós aqui poderíamos entender errado, totalmente errado, esse recado de Deus. O Espírito Santo está falando para você que se você for fazer essa viagem que você está para fazer, você vai enfrentar uma luta muito grande. O Espírito Santo está falando que você, ao entrar nesse novo emprego, você vai ser perseguido ali.
O Espírito Santo está falando que você vai ser perseguido na escola. O Espírito Santo está falando que você vai ter uma briga com o seu parente naquele encontro, naquela festa. Muitas vezes no automático, o que pode acontecer de nós entendermos o que? Então Deus está avisando que não é para ir para lá. Deus está falando para evitar eu e você de sofrermos isso. Isso acontece. É muito comum confundir os avisos de Deus com a vontade de Deus na nossa vida. E Paulo, esse homem exemplar, ele nos dá esse ensinamento. Ele disse lá onde nós já lemos em Atos 20, 22 e 23: agora compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ou seja, Paulo, ele já sabia que Deus estava avisando de prisões e sofrimentos que estavam para acontecer na vida dele. Aí no momento chegou aquele profeta e falou: você vai para Jerusalém, você vai ser amarrado, vai ser preso. Todos os discípulos ali com Paulo começaram a falar: Paulo, não vai, olha só, a gente já tinha falado para você antes, agora veio esse profeta e falou isso. É Deus falando para você, não vá para Jerusalém. É Deus falando para você. Aí Paulo, com a sua sabedoria, e aquilo que eu e você precisamos a cada dia mais e mais, que é a intimidade com Deus, o discernimento para entender quando é Deus falando, o que Deus está falando para mim e para você, o que Ele está pedindo para você fazer, como Ele está falando para você agir, e não as pessoas, não aqueles à sua volta. E Paulo, ele dá essa resposta: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aí ninguém dá amém, né? Não, tem que morrer por Jesus. Ué, eu não sei. 1 Pedro 3,17 diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal. Ou seja, acima de tudo, é melhor viver a vontade de Deus, seja ela qual for, porque eu e você podemos não entender, mas ela é boa, perfeita e agradável, e ela tem um propósito eterno, que muitas vezes nós não enxergamos aqui na terra. Mas o Deus todo soberano, Ele está cuidando em primeiro lugar das nossas almas. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Então pense você na sua vida, no seu íntimo. Quantos aqui ouvem Deus falar com você alguma coisa? Glória a Deus. De qualquer maneira, às vezes Deus fala em sonho, visão, lendo a Bíblia, orando, usa um irmão, uma irmã para falar com você. E muitas vezes Deus fala conosco, Deus dá aviso, Deus fala isso, fala aquilo. Mas o que Deus quer que você entenda é que você precisa ter discernimento e intimidade com Deus, para você ouvir diretamente dEle o que Ele está falando para você. Você vai ouvir o profeta, você vai ouvir opiniões, você vai compartilhar a situação que você está vivendo, pessoas vão dar opinião, você vai orar, você vai ler a Bíblia, Deus vai te dar um sonho, aí você vai ajoelhar e falar: Deus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Não me deixa, Senhor, errar, mas que eu viva a tua vontade na minha vida, não a opinião das outras pessoas. E é o que pode acontecer, principalmente quando vem aviso desse jeito. Olha, Deus está falando para você, vai ter luta. Você vai enfrentar luta, uma grande crise, uma grande aflição vai vir sobre a sua vida. Aí imediatamente, então Deus está mandando não fazer isso.
Então eu não vou entrar nesse trabalho, então eu não vou fazer aquilo, não vou fazer isso. Não, calma, entenda e viva a vontade de Deus para a sua vida. Deus pode estar só te avisando para você não ser pego de surpresa, mas o principal é que Ele sempre te avisa, e Ele prometeu que Ele estará com você todos os dias da sua vida. Aleluia. Jesus Cristo falou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu e você temos luta, temos aflições, não é novidade para ninguém. E não é para você confundir isso com a vontade de Deus na sua vida. Pensar que Deus está mandando você fugir, você fazer isso, fazer aquilo. Quantas vezes Deus já falou para mim, para a pastora Dayana, de lutas e dificuldades e guerra que nós enfrentaremos. Aí Deus falou comigo a respeito até de quando a gente foi assumir a igreja. Imagina se eu pensasse: não, então Deus está falando que não é para eu fazer isso. Não, Deus está falando que vai ter luta, mas Ele vai estar com você. Ele está falando: tenha coragem, você vai enfrentar a guerra. Mas quem quer vitória tem que ter luta, amém? Quem quer vitória? Você está pronto para lutar? Tem que ter luta, tem que ter guerra. Eu fico vendo às vezes, a gente está numa época que eu não posso ter ousadia nenhuma de querer falar daqui tanto tempo Jesus vai voltar, mas é muito nítido as coisas que nós estamos vivendo, sinais na terra, entre os homens, nos céus, tudo como Jesus falou, que se aproxima a vinda do Senhor Jesus. E aí é engraçado, às vezes a gente ouve profecias: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí a gente fica às vezes vendo pessoas querendo fugir. Nossa, Deus falou que vai acontecer isso, então nós precisamos fazer o contrário, correr e fugir. Parece que olha lá, parece que está se levantando o anticristo, nós precisamos lutar contra isso. Meu Deus, como é que você vai lutar contra o anticristo? Ele tem que se cumprir, está aqui na palavra de Deus. Então entenda isso, quando Deus está avisando para você se preparar, ao invés de Deus estar avisando para você fugir da coisa. Está dando para entender, amém? Aleluia. Eu sei que Deus está falando com gente aqui. Você que pode estar enfrentando coisas, ou Deus até te falou, te deu um aviso, você vai passar uma crise, você vai passar uma luta. Deus está te preparando para você enfrentar, e você crer, e nada, nem ninguém que te fale o contrário possa te tirar da vontade de Deus na sua vida. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal. É difícil, tem alguns que dão amém. Glória a Deus. Deus colocou no meu coração: nós vamos ser uma igreja que vai perseverar até o fim, custe o que custar. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. E o mais importante, a vitória é nossa, porque nós estamos no time mais forte. Agindo Deus, quem impedirá? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nós vamos vencer. E Paulo, com esse discernimento, veja como acontece na vida dele. Eu já vi muitos debates a respeito dessa passagem aqui. Os pastores podem testemunhar que é verdade. Quanta gente fica falando: será que Paulo errou ou Paulo acertou? Paulo errou ou Paulo acertou? Eu, depois que eu estudei, orei, falei com Deus, não tenho dúvida que Paulo estava certo. A palavra de Deus diz em Atos 23:11, depois que Paulo foi lá para Jerusalém, depois ele ter sido avisado que ele ia ser preso, aleluia, oh, louvado seja o Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O próprio Deus se colocou ao lado de Paulo para falar: coragem, continue, porque da mesma maneira que você pregou em Jerusalém, você vai pregar em Roma. Louvado seja o Senhor Jesus. E sabe como é que foi que Paulo pregou em Jerusalém? Ele foi sabendo do que ia acontecer,
com todos os avisos, mas com coragem, ele foi lá e ele entrou nas sinagogas e começou a pregar. De repente aqueles que queriam matá-lo, o arrancaram de lá e o levaram para ser julgado. E ele foi algemado justamente como o profeta tinha profetizado. E Deus, aleluia, eles colocaram Paulo em cima de uma escadaria. E no momento que era para ele ser julgado, dali mesmo, diante de uma imensa multidão de judeus e gentios, ele começou a pregar a palavra de Deus com ousadia, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. E aí Deus depois se encontrou com ele e falou para ele ter coragem. E tudo isso é confirmado que Paulo já tinha na sua intimidade com Deus ouvido isso em Atos 19, 21. Que diz: depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito, ou seja, através do Espírito Santo falando com ele, ele decidiu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. E Paulo, com essa intimidade que ele tinha com Deus, ele já sabia, e Deus ali no momento que Paulo tinha acabado de enfrentar, aquele momento que ele foi algemado, o próprio Senhor se colocou do lado dele e falou: coragem, continue, siga em frente, porque do mesmo jeito que você pregou em Jerusalém, você vai pregar agora em Roma. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós devemos ter, cada um de nós, a nossa intimidade com Deus, o nosso discernimento que vem com a intimidade com Deus e com o Espírito Santo, e conhecimento da palavra, para vivermos a vontade de Deus, e nada, nenhum desses pontos, desses aspectos, poder nos impedir de viver a vontade de Deus na nossa vida. Aleluia. Eu vou convidar a igreja agora a se colocar de pé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Posso ouvir o amém da igreja? Aleluia. Glórias a Deus. Gostaria que todos fechassem os olhos neste momento. Aleluia. Quero perguntar aqui nessa noite, se tem alguém aqui, aleluia, que quer hoje começar a viver de uma maneira que você vai viver a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável, que vai ter Ele ao seu lado todos os dias, te guiando, te guardando, te protegendo e te fortalecendo de todas as coisas. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, falando: Senhor Jesus, eu o reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. E você queira fazer isso aqui essa noite, ou talvez você até já tenha entregue a sua vida para Jesus, já começou a sua caminhada com Deus, mas algo em algum momento, em algum ponto, te fez desviar, se esfriar, te fez sair da vontade de Deus. E Deus está te dando aqui uma oportunidade para você voltar e se reconciliar com Ele, começar tudo de novo, para viver a vontade dEle, a vontade que Ele tem para você, que é perfeita, agradável, é boa. São os planos dEle que vão tomar conta da sua vida e não mais os seus. Eu quero perguntar, se tem alguém nessas condições, levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Você que quer começar uma nova história na sua vida hoje, aleluia, viver a vontade de Deus, os planos perfeitos que Ele tem para você, erga sua mão bem alto no seu lugar. Não se intimide, mas receba o poder do Pai. Aleluia. Se você deseja hoje uma oração e entregar sua vida para Jesus, levante bem alto a sua mão no seu lugar. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Se tem mais alguém, levante bem alto a sua mão. Santo é o Senhor Jesus. Receba o amor do Pai na sua vida nessa noite. Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês que levantaram a mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha receber essa oração.
Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Toda a igreja aplauda bem forte ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Parabéns, meu irmão. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer viver a vontade de Deus e não mais a tua? Saia do seu lugar, aproveite este momento. O Pai Celestial que te ama, Ele tem um plano perfeito para entregar para você hoje. Glória a Deus, parabéns, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Tem mais alguém? Santo é o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou convidar toda a igreja a fechar os olhos neste momento. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por esses irmãos. Oh, louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Repita comigo isso aqui, vocês que estão aqui na frente, aleluia. Repita comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida em tuas mãos. Eu reconheço como o único Senhor e Salvador.